muito agradável, santo. Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
Boa noite, igreja. É uma grande alegria nos reunirmos mais uma noite para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Eu quero convidar cada um de vocês para que nesse momento nós possamos focar a nossa mente, focar o nosso coração naquilo que nós viemos fazer aqui. E o que nós viemos fazer aqui não foi simplesmente ver alguém falando aqui na frente, não foi simplesmente ouvir cânticos que serão cantados. Nós viemos louvar ao Senhor, mas nós viemos prestar culto ao Senhor. Culto é serviço. Nós viemos adorar a Deus, que é digno de todo louvor, digno de toda adoração. Então que esse possa ser o nosso objetivo central aqui. Claro, a comunhão é muito importante. Ouvir o que Deus tem para falar a nós é extremamente importante. Cantar é muito bom. Mas nós estamos aqui para, fazendo tudo isso, adorar ao Senhor. E que esse possa ser o nosso grande objetivo nessa noite. Dito isso, convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Quero iniciar esse momento lendo as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, os versos 12 a 14. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você foi alcançado por Ele, você foi alcançado para a salvação. E a boa notícia é que essa salvação você não vai perder de jeito nenhum. Se você crê realmente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ninguém pode tirar a salvação de você. Mas esse texto nos convida a uma caminhada importantíssima. Nos convida a um compromisso gigante que nós temos de lutar todos os dias para caminhar rumo à perfeição. E talvez você me diga: olha, eu sei que eu não posso ser perfeito aqui enquanto eu estiver na terra, e é verdade, nenhum de nós pode. Mas a Bíblia nos convida a caminharmos todos os dias rumo à perfeição. E claro, nós nunca vamos julgar ter alcançado isso, mas que a verdade, a palavra do Senhor que nos toca, que nos move a cada dia, nos mova realmente a caminhar a esse alvo supremo, que é de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo. E nós estamos aqui para aprender mais e mais a fazer isso, para louvarmos ao Senhor, para dedicarmos a Ele a nossa adoração, e para aprendermos a olhar cada dia mais para Jesus Cristo, para que Ele nos conduza, para que Ele nos leve todos os dias a nos tornarmos pessoas mais parecidas com Ele. Dessa maneira, eu quero convidar o nosso irmão, presbítero Randes, para que faça uma oração nesse momento, adorando ao Senhor pela oportunidade que nós temos de crescer a cada dia e de caminharmos rumo a Jesus Cristo. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Pai, que temos de estar na tua casa para te cultuar. Amém. Pai amado, aceita, Senhor, esse culto que vamos prestar ao Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Pai amado, nós te adoramos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de te cultuar e estamos aqui agora nesse momento para aprender mais de ti. Pai amado, que o Senhor esteja usando o teu servo que está à frente, meu Pai. Que o Senhor esteja através dele falando aos nossos corações essa noite, meu Pai. Para que possamos sair daqui, ó Pai amado,
mais uma porção da Tua palavra nos nossos corações, para assim pôr em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, meu Pai. Continua, Senhor, a nos sustentar, para que possamos, meu Pai, pôr em prática aquilo que vamos aprender e que possamos, meu Pai, querer estar sendo mais parecido com o Senhor no nosso dia a dia, meu Pai. Amém. Nos ajude, Senhor, a dar testemunho de Ti. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade. Amém. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Convido a todos que puderem colocar em pé para juntos nós cantarmos o hino de número 47. Hino 47. Vamos cantar todos juntos. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, e brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, o teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. A igreja pode se assentar e abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, os versos de 1 a 6. Um texto bem conhecido de todos nós. Primeira João, capítulo 2, versos de 1 a 6. Diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. O grande segredo para que nós tenhamos uma vida sem
pecados ou diminuindo cada vez mais a quantidade de pecados na nossa vida é simplesmente guardando a palavra do Senhor. E guardar não é simplesmente ler e decorar, mas colocar em prática isso nas nossas vidas. A palavra de Deus é escrita para que nós leiamos e no intuito assim de guardarmos para que nós não pequemos. Mas a palavra também diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós não queremos desagradar Jesus. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo, e se nós temos a consciência de que Ele fez tudo isso por nós, não pode haver no nosso coração o desejo de desagradá-lo. Mas mesmo assim nós fazemos. Mesmo assim nós falhamos. E não uma vez, mas muitas vezes nós temos falhado. Mas a graça de Deus, o perdão de Jesus Cristo se estende cada dia, se renova cada manhã nas nossas vidas. Mas nós precisamos confessar as nossas falhas. Precisamos declarar a Ele que entendemos as nossas culpas e que precisamos de Jesus Cristo para nos orientar, para nos mostrar o caminho e para nos manter firmes nessa caminhada. Para permanecermos nele, nós devemos também andar como Ele andou. Que nesse momento então nós possamos colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos pecados e pedir que Ele nos perdoe, mas pedir também que Ele nos ajude a caminhar assim como Cristo caminhou. Ficaremos alguns instantes em oração silenciosa e depois peço para o nosso irmão diácono Renato para que faça uma oração pedindo assim para que Deus nos perdoe e para que Ele nos ajude a caminhar com Ele. Senhor Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó Deus querido, com muito temor nós, mais uma vez, nós chegamos ao teu trono de graça, suplicando as tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas, porque são elas, as tuas misericórdias, a causa de não ser consumidos totalmente. Ó Deus, Tu sabes, meu Deus, que esse mundo jaz no maligno. Tu sabes, ó Pai, que enfrentamos cada dia situações diferentes, situações onde o inimigo tenta, de alguma forma, Senhor Deus, nos tragar. Tenta fazer com que nós venhamos a envergonhar o Teu Evangelho. Tenta, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos pecar contra o Senhor, abandonar a nossa fé. Ó Deus, no nome santo de Jesus é quem recorremos, para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, porque temos pecados contra o Senhor, sim, pecamos por palavras, os nossos atos, omissão, no olhar. Ó Deus, Tu sabes, Senhor Deus, o coração de cada um que está na Tua casa nesta noite, como é que se encontra, ó Pai, mas firmado nas promessas do Senhor Jesus e nas Suas infinitas misericórdias, nós pedimos perdão ao Senhor, clamamos ao Senhor que nos ajude a caminhar nos Teus caminhos, dia após dia,
até o dia que o Senhor nos chamar, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a firmar os nossos passos nos caminhos, aliás, no caminho, Senhor, que nos leva a Canaã celestial. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia mais uma vez agora no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos de 1 a 5. E nós vamos ler todos juntos esses 5 versículos. João, capítulo 1, versos de 1 a 5. João capítulo 1, de 1 a 5, leitura todos juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Esse texto é maravilhoso, porque nos fala acerca da encarnação de Jesus Cristo, de como Jesus veio ao mundo. Claro, se nós continuarmos essa sequência, mas a verdade maravilhosa que já se encontra no primeiro verso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, e sabendo que temos um Salvador, que é Jesus Cristo, e um Salvador que não é simplesmente um homem. Ele veio sim ao mundo como um homem, mas por nenhum momento ele deixou de ser Deus. Então, quando nós cantamos e louvamos a Jesus Cristo, quando nós exaltamos o nome de Jesus, nós estamos dizendo: eu sei que o meu Salvador é o próprio Deus que veio ao mundo em figura humana e morreu em uma cruz para que eu pudesse ter vida e vida eterna. Que maravilhoso saber que Jesus Cristo, o próprio Deus, se humilhou a ponto de vir ao mundo se preocupando conosco e nos salvando. Pensando nisso, eu convido então a equipe de louvor para que esteja à frente, e você para que se coloque em pé mais uma vez, se você puder, para que juntos nós louvemos ao Senhor com alguns cânticos. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos estar cantando agora Filho de Deus.
Ninguém vai me deter.
Filha de Deus. Nós temos alguns avisos antes de as crianças irem para o culto infantil. Então, hoje nós temos o nosso ECOL, logo após o culto, jovens adolescentes, lá na Casa dos Missionários Lincoln e Aese. Então, e do Aslan também, e dos nossos cachorrinhos. Espero que eles não mordam ninguém. Não vão morder, não, vão prender. Então, logo após o culto, todo mundo para lá. Enfim. SAF tem a visitação amanhã também às 5 horas aqui na porta da igreja, 17 horas. Então, possam vir aqui. Em busca do tesouro, olha, essa aí é interessante, hein, também. Acampamento Mananciais da Vida, o CP. Então, levar lanche e roupa de banho. Próximo sábado, às 13h30, saída aqui da igreja. Então, crianças, não percam essa oportunidade. O nosso tour pelo mundo, que na programação que nós temos feito todo mês com a nossa UPA, esse mês a parada é no México. Então, se você participou dos outros e gostou, ouvi dizer que isso aqui vai ser um pouco diferente ainda, vai ter um pouco mais de coisa aí. Tem uma atração internacional aqui, música ao vivo, um grupo internacional, Los Panchos. Ó, o grupo vai estar aí. Se quiser conhecer, oportunidade única. Primeira vez aqui no Brasil essa banda. Então, sábado, às 18h30, né? Eu não vi o horário aí. A gente nem sei que 18h30 mesmo. Então, 18h30, sábado, aqui na igreja. Oportunidade única. O MP tem também uma reunião hoje rápida após o culto aqui mesmo no templo. Então todos os membros da UMP não vão embora antes de participar aqui dessa reunião. Mais algum aviso que eu me esqueci? Ou não? Então nossas crianças podem seguir para o culto infantil, enquanto nós também teremos aqui a nossa meditação. Enquanto as crianças seguem, eu já convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35. No domingo passado, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E o pastor Paulo Sérgio, no culto pela manhã, leu esse texto que nós vamos meditar agora, e queria compartilhar com os irmãos algumas coisas importantes a respeito desse texto, a respeito da nossa missão, a respeito da nossa caminhada com Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, versos 13 até o verso 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios ou 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais?
E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ore comigo nesse momento para que Deus traga esclarecimento ao nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado pelo momento que nós temos aqui. Esse momento singular, esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona de ouvir a Tua palavra, de ler as Escrituras Sagradas, sabendo que tudo que aqui foi escrito pelo próprio Senhor, ao iluminar, ao inspirar homens para que escrevessem essa palavra. Que essa palavra realmente encontre os nossos corações e nos mova a seguir e viver segundo a Tua vontade. Esclareça-nos, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, provavelmente vocês já ouviram, já leram a história de Pedro e se lembram do episódio onde ele, por um pouco de tempo, caminhou sobre o mar com Jesus e depois ele afundou. E hoje a gente comentou um pouco sobre isso de manhã, e para mim Pedro era um cara que ele é uma incógnita, não dá para entender em alguns momentos as atitudes dele. Porque, e eu compartilhei isso de manhã, eu não acho que eu teria coragem de sair do barco. Se fosse eu lá no lugar dele, eu dificilmente teria coragem. Eu não sei nadar, eu não ia sair do barco no meio do mar e pular ali. Claro, se fosse Jesus ali, claro, se ele movesse o meu coração para isso, eu faria. Mas humanamente falando, eu não sei se eu teria essa coragem. E Pedro teve, quando nenhum dos outros teve. Ele viu Jesus caminhando e questionou: olha, se é o Senhor mesmo, me faça ir aí contigo. E o Senhor disse: venha. E ele foi, pôs os pés ali para fora do barco e começou a caminhar. E aí a gente pensa: nossa, agora vai dar tudo certo, ele vai chegar até Jesus. E ele começa a afundar. Ele começa a afundar e nós vemos que aquele homem que estava tão convicto e começa a caminhar, depois disso ele tem a sua fé enfraquecida e ele vacila e os seus pés começam a afundar. E ele começa a se afogar e precisa do socorro do Senhor.
E eu não sei se vocês já pararam para pensar no porquê Pedro começou a afundar. E é uma coisa que a gente precisa pensar, porque é muito importante. É um detalhe que está ali, talvez não tão evidente no texto, mas é algo que a gente precisa pensar no porquê Pedro começa a afundar. E o texto vai nos dizer que Pedro começou a olhar para a força do vento e para as ondas do mar, e aí ele começa a afundar. E como nós sabemos muito bem que homem não consegue olhar para as duas coisas ao mesmo tempo, no momento em que Pedro começa a olhar para o mar e para a força do vento, ele tira os olhos de Jesus. Ele perde o foco daquele que estava fazendo com que ele de fato caminhasse sobre o mar. Ele perde o foco, ele se esquece do alvo que ele tinha de encontrar com Jesus Cristo. E é aí que ele começa a afundar. Quando nós perdemos o foco de Cristo, a nossa vida não vai para frente. Quando nós perdemos o foco de Jesus Cristo, nós começamos a falhar na nossa missão. E missão essa que é clara na Bíblia, quando Jesus, após ressuscitar, envia os seus discípulos, e nós todos como discípulos somos enviados à mesma missão. A missão de fazer outros discípulos, de continuar a caminhada de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a parte dele. E é claro, ele poderia simplesmente, ele mesmo, ter anunciado sozinho o evangelho para todo mundo. Mas ele nos fez participantes dessa missão. Ele nos conclama, nos chama a ser participantes disso. Mas o fato é que quando nós perdemos o foco de Jesus Cristo, nós somos incapacitados de cumprir a missão. E é isso exatamente que aconteceu com esses discípulos que estavam ali no caminho para Emaús. Por um momento, eles também perderam o foco em Jesus Cristo. Por um momento, eles perderam a noção do que eles deveriam fazer, justamente porque eles tiraram os olhos de Jesus Cristo e de tudo o que Jesus Cristo havia ensinado a eles. E por um instante, aqueles discípulos falharam na missão. É claro, nós precisamos entender o contexto e tudo aquilo que eles passaram. E é sempre bom nós fazermos o exercício de nos colocarmos no lugar desses personagens. Eles sofreram um golpe terrível com a morte de Jesus. Aquele homem que eles haviam seguido por tanto tempo foi morto diante dos seus olhos. E é claro, eles haviam presenciado muitos milagres de Jesus Cristo. Mas mesmo assim não é fácil. Eu imagino que não tenha sido nada fácil para eles ver que o grande mestre que eles seguiam foi pregado em uma cruz, foi morto e foi sepultado. E aqueles discípulos então voltam para Jerusalém, ou saem de Jerusalém e voltam ali para Emaús em uma caminhada extremamente difícil, uma caminhada de dor, uma caminhada de tristeza, porque naquele momento eles estavam com a sua visão embaçada, sua visão turva. Mas é olhando então para a vida desses homens, para essa caminhada desses discípulos, que nós precisamos pensar então sobre a nossa necessidade de manter o foco em Cristo, para assim cumprirmos a nossa missão. E diante disso, nós vamos ver alguns sinais de que esses discípulos perderam o foco em Jesus. Sinais, então, de que esses discípulos perderam o foco e, por perderem o foco, se distanciaram da missão. E a gente vai ver a parte negativa para que a gente aprenda com esse exemplo e veja o que nós não devemos fazer para que nós possamos cumprir a missão. Então, o primeiro sinal de que esses discípulos perderam o foco em Cristo é que eles foram então, ou estavam impedidos de reconhecer a verdade. Quando nós perdemos o foco em Cristo, nossos olhos são impedidos de reconhecer a verdade. Olha o verso 16 ali comigo novamente. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E claro, impedidos de reconhecer a verdade, porque Jesus Cristo mesmo afirma que ele
é a verdade. Os discípulos saíram ali, então, como eu disse, de Jerusalém e se encaminhavam para Emaús, provavelmente retornando às suas casas. Eles ali perderam o propósito que eles tinham por um instante de seguir a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava morto. Na concepção deles, Jesus estava morto e talvez eles pensaram que assim Jesus ficaria. Então eles fazem essa caminhada de aproximadamente 12 quilômetros, uma caminhada dura, marcada por tristeza, marcada por desânimo. E nessa caminhada eles conversavam acerca de tudo o que havia acontecido. A morte de Jesus Cristo, também sobre o relato de pessoas que foram ao túmulo e não viram o corpo de Jesus. E provavelmente conversavam ali acerca de tudo o que Jesus havia ensinado para eles. Tudo o que Jesus havia dito antes da sua morte. E isso é o que nos impressiona. Porque se eles conversavam acerca de tudo o que Jesus havia dito, como que eles não tiveram a capacidade de reconhecer a verdade que Jesus Cristo havia pregado para eles por tanto tempo? Porque Jesus Cristo em nenhum momento fez segredo do que aconteceria com ele. Ele sempre disse que ele precisaria passar pela morte e que ele ressuscitaria. Mas esses discípulos que estavam ali chateados, entristecidos e deixaram de olhar para Jesus Cristo e perderam o foco, estavam ali incapacitados de reconhecer a verdade. O verso 16 diz: os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus Cristo caminhava lado a lado com eles, e eu não sei se a aparência de Jesus estava muito diferente, se o próprio Jesus os cegou de certa maneira para que eles não o reconhecessem. Mas o grande fato aqui é que a falta de foco em Cristo e em tudo o que ele havia ensinado impediu que aqueles homens reconhecessem a verdade. O Jesus caminhava ao lado deles e eles não viam. Isso muitas vezes acontece conosco, porque Jesus está sempre ao nosso lado, mas muitas vezes nossa visão é turva, muitas vezes nossa visão é embaçada e nós somos impedidos de reconhecer a perfeição da verdade que é Jesus Cristo. Nossos olhos, quando nós perdemos o foco de Jesus Cristo, não enxergam a verdade completamente. Isso nos afasta da nossa missão. Isso impede que nós cumpramos o objetivo que Deus tem para nós, de sermos discípulos verdadeiros, que cumprem a missão que Jesus nos entregou. Um discípulo que é distraído de seu alvo é impedido também de reconhecer verdadeiramente Jesus Cristo e olhar verdadeiramente para Jesus Cristo. Um outro sinal que é presente aqui nesse texto do que aconteceu quando os discípulos perderam o foco em Jesus Cristo é que eles também se esqueceram a verdadeira identidade de Jesus. O fato deles não olharem com atenção para o alvo fez com que eles se esquecessem da própria identidade de Jesus Cristo, esqueceram quem Jesus Cristo era. Olhe comigo os versos 19 e 20. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Se nós olharmos o que Jesus fez aqui, foi muito interessante. Eu sempre digo que Jesus tem muito bom humor, porque Jesus estava ali ao lado deles, sabia de tudo que passava no coração daqueles homens, e Jesus fica ali instigando eles, para que eles mesmos
pensassem acerca do que eles estavam fazendo. Jesus sabia de tudo que havia acontecido, porque ele estava lá, ele estava presente, e claro, também porque ele é Deus, mas ele se faz ali de desentendido, como se ele não soubesse os fatos que aconteceram. E ele faz isso justamente para que esses discípulos comecem a pensar um pouco mais em tudo que aconteceu. Para que eles, falando aquilo que aconteceu, talvez eles se lembrem um pouco mais das palavras de Jesus. E olhassem novamente para quem de fato Jesus é. E quando Jesus questiona, então, os discípulos, nós vemos Cleopas um pouco até indignado com as palavras de Jesus. Olha, como que o Senhor, sendo alguém que estava ali em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Todo mundo viu, todo mundo presenciou, como que você não sabe isso? E, claro, depois disso, ele começa a explicar o que havia se passado com Jesus, o Nazareno. E é aqui onde ele diz, nos versos 19 e 20. E é interessante a descrição que esse discípulo faz de Jesus. Ele diz: Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E talvez a gente olhe para esse texto e diz: nossa, é verdade o que Cleopas disse a respeito de Jesus. E era verdade, mas não a verdade completa. Faltava informação ali, porque eles haviam perdido o foco de quem realmente Jesus Cristo era. Porque quando ele diz, olha, Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, ele estava esquecendo de algumas coisas. Primeiro, porque ele ficou preso ao tempo passado. Ele diz, olha, Jesus era um varão profeta e poderoso. Ele olha para Jesus como alguém que havia feito muitas coisas, mas que após a sua morte já não poderia fazer mais nada. Jesus era um profeta, um homem profeta e poderoso. E o próprio título que ele escolhe aqui para falar acerca de Jesus Cristo, que é o Nazareno, é um título que aponta para a humanidade de Jesus Cristo. Ele está dizendo, Jesus era um homem diferente, era um homem poderoso, e nós sabemos que isso é verdade. Jesus Cristo é um homem poderoso, mas ele não é só isso. Ele não pode ser resumido apenas isso, porque ele é também o Filho de Deus. Como nós cantamos aqui hoje, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E embora sim, é verdade, ele veio ao mundo em carne e osso, ele se encarnou, ele é um homem verdadeiro, 100% homem. Ele nunca deixou de ser 100% Deus. Então ele não era simplesmente um varão profeta e poderoso. Ele era o próprio Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E é exatamente isso que esses discípulos falharam em perceber. Por perderem o foco em Jesus Cristo, eles se esqueceram por um momento da identidade de Jesus. Acharam que Jesus era simplesmente um homem, mas se esqueceram que Jesus era o próprio Filho de Deus. Cleopas também se equivocou ao pensar que os sacerdotes e autoridades tivessem poder e autoridade para entregar Jesus e para condená-lo à morte. Porque se esqueceram ali que o próprio Jesus havia dito mais de uma vez que era necessário que isso acontecesse. Se nós olharmos Lucas 9, 22, é muito claro a palavra de Jesus Cristo. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Gente, era tão claro. Uma verdade tão presente que Jesus sempre pregava. Ele sabia que ele passaria por isso. Os discípulos deveriam saber e se lembrar dessa verdade. Mas por perderem o foco em Cristo, se esquecem da identidade de Jesus. Se esquecem das próprias palavras de Jesus. E isso faz com que eles fiquem ali desanimados.
desacreditados. E por um instante, aqui nós vemos também um terceiro sinal, eles perdem também as esperanças. Por perderem o foco em Cristo, os discípulos também perdem por um instante a sua esperança. O verso 21 diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, traz uma promessa à nação de Israel. Um Redentor, um Messias que seria levantado para redimir a Israel. E os judeus sempre esperavam por esse Salvador. E quando Jesus começa então a realizar milagres, quando Jesus começa o seu grande ensino, faz sinais, faz prodígios, certamente muitos se levantaram e falaram: nossa, é agora que o Salvador veio. Finalmente o Messias chegou. E quanto mais Jesus fazia esses prodígios, mais e mais pessoas o seguiam, e mais pessoas pareciam crer que de fato havia chegado o tempo que o Redentor viria, que o Redentor estava ali presente, que o Messias havia chegado. Contudo, com a morte de Cristo, muitos perderam essa esperança. Com a morte de Cristo, muitos que até então olhavam para Jesus Cristo como o possível Messias, começam a demonstrar a mesma perda de esperança presente ali na fala desse discípulo. Ora, nós esperávamos no passado que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nós vemos ali um discípulo que aos poucos ia perdendo as suas esperanças. Porque Jesus havia feito tanta coisa. Jesus havia realizado tanta coisa diferente de todos os outros, que a esperança das pessoas crescia. Mais e mais eles começavam a crer que Jesus poderia ser de fato o Salvador. Mas Jesus morreu. E talvez mesmo ali na morte, eu imagino que se passasse na mente de alguns deles, enquanto Jesus estava na cruz: não, ele está indo ali para a cruz, mas ele não vai morrer. Ele está ali na cruz, mas ele vai descer da cruz. Não, ele morreu, mas ele já vai levantar. Talvez tivesse sido criada essa grande expectativa no coração daqueles que criam em Jesus. Mas passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e ali, enquanto mais o tempo passava, mais as esperanças diminuíam. E nós vemos isso. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas já faz 3 dias que isso tudo aconteceu. E onde está Jesus? Quando nós perdemos o foco em Cristo, nós perdemos a nossa esperança. Porque a nossa única esperança, a verdadeira esperança que nós temos em vida, só pode estar firmada em Jesus Cristo. E se nós não olhamos para Cristo, nós não temos mais esperança. Se nós deixamos de olhar para o nosso alvo, nós não temos como prosseguir, porque alguém sem esperança não consegue caminhar. Se nós não acreditarmos que existe salvação em Cristo Jesus, nós não vamos caminhar. Nós não vamos cumprir a missão que Ele nos deu. Porque se nós não cremos em Jesus verdadeiramente, como nós vamos levar essa esperança às outras pessoas, se não há esperança em nós? Esses discípulos, então, tinham a sua esperança diminuída. E é claro, aqui o texto nos mostra que havia ainda assim um fio de esperança. Eles não perderam completamente. Mas mesmo essa pequena esperança mostrava também um outro detalhe, que ao perderem o foco os atinge, porque a sua fé também foi enfraquecida. Tal como a fé de Pedro, por um instante ali, quando ele tenta caminhar até Jesus Cristo, e ele perde o foco ali de Jesus, ele tem a sua fé enfraquecida e começa a afundar, a ponto
de Jesus chamá-lo, sim, de um homem de pequena fé, o mesmo acontece ali com aqueles discípulos. Eles têm a sua fé enfraquecida, embora sim ainda houvesse um fio de esperança. Os versos 22 a 24 diz assim: é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E a pergunta que eu tenho que fazer aqui agora é: pessoas, discípulos que tinham uma grande fé em Jesus Cristo, essas informações não eram suficientes para que eles crescem na ressurreição de Jesus Cristo? Se eles tivessem ali a sua fé firmada em Cristo, e estivessem olhando para tudo que Jesus havia dito, não havia ali informação suficiente. Olha, não havia corpo no sepulcro. Pessoas relataram ter visto anjos. Outros foram e verificaram que o sepulcro estava vazio. Eles tinham acesso a toda essa informação. E mesmo assim, eles ainda duvidavam. Por quê? Porque a sua fé estava enfraquecida. Porque a sua fé, tal como a sua esperança, estava se enfraquecendo com o passar do tempo. Eles não eram mais capazes de olhar para tudo que Jesus Cristo havia dito e crer que esses eram sinais evidentes da ressurreição. Ele não estava lá morto, o corpo não estava lá, mas mesmo assim, eles não conseguiam enxergar a verdade. Eles perderam essa fé de poder olhar para aquilo que Jesus Cristo havia dito e crer que realmente ele havia ressuscitado. Claro, a sua fé não foi tirada por completo. Nós podemos ter certeza disso porque Jesus Cristo abre os olhos dele e eles voltam a crer e percebem tudo isso. Mas por um instante, por não ter o foco em Jesus Cristo, eles têm então a sua fé completamente enfraquecida. Por fim, um último sinal que atinge aqueles que perdem o foco em Jesus Cristo é que esses discípulos também se esqueceram das Escrituras. Esses discípulos se esqueceram, isso já ficou evidente naquilo que nós temos falado. Eles se esqueceram do que estava escrito na própria palavra de Deus. Porque esses discípulos eram conhecedores da palavra do Senhor. E como dito, era evidente que tudo o que acontece com Jesus Cristo já havia sido descrito. Mas eles não conseguiram enxergar isso, porque se esqueceram da palavra do Senhor. Olhe dos versos 25 a 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esses discípulos conheciam os profetas, conheciam o que estava registrado no Antigo Testamento. Só que a visão embaçada que eles tinham ali naquele momento não permitiu que eles crescem na própria palavra de Deus, que eles enxergassem a verdade tão explícita na palavra de Deus. E isso justamente porque eles perderam o foco em Jesus Cristo. Há um comentarista que diz que a chave para que a gente possa compreender a Bíblia é ver Jesus Cristo em todas as suas páginas. Ou seja, se a Bíblia é difícil para a gente entender em alguns momentos, a chave para abrir a nossa mente é olhar para todos os episódios relatados na Bíblia e
relacioná-los a Jesus Cristo, porque assim a gente vai ter um entendimento completo acerca das Escrituras. E foi exatamente o que faltou a esses discípulos. Eles conheciam todas as profecias, certamente eles tinham decorado muito do que estava escrito no Antigo Testamento, e era claro que tudo isso apontava para Jesus, mas quando eles olhavam para essas coisas e não olhavam para Jesus, eles não eram capazes de fazer essa relação. Tudo aquilo que era tão óbvio nas profecias acerca de Jesus Cristo, a forma com que ele morreria, a forma com que ele veio ao mundo, a forma com que ele ressuscitaria e traria restauração ao seu povo. Tudo isso que era tão claro na mensagem dos profetas, se alguém não estiver olhando para Jesus Cristo, não é capaz de enxergar essa verdade. Por isso, muitas pessoas ainda hoje leem a Bíblia e não creem que Jesus Cristo é o Salvador. Se nós olharmos para aqueles que aceitam simplesmente o Antigo Testamento como palavra de Deus, é porque justamente falta aquilo que é essencial para compreender toda a Escritura, que é crer em Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo como o grande personagem e autor de tudo isso. Se nós não olhamos para Jesus Cristo, é inútil nós lermos a Bíblia, porque nós não vamos compreender nada. Vai ser um monte de informação que a gente vai guardar, e muitos fazem isso, tem a Bíblia como um livro de registro histórico, e muitos que não creem em Jesus Cristo como Salvador, creem que a Bíblia tem um registro fiel da história, mas para eles a Bíblia não serve para nada. Porque não são palavras para eles que trazem salvação. Porque falta o principal. Falta Jesus Cristo. Ninguém é capaz de compreender a mensagem da Bíblia se não olhar para Jesus Cristo. E isso foi o que, por um instante, faltou àqueles discípulos. Eles perderam o foco em Jesus Cristo. E por isso tiveram muita dificuldade em crer naquilo que também estava escrito na palavra do Senhor. E é então onde Jesus chama aqueles homens para que voltassem ao foco, para que eles olhassem novamente para o Cristo revelado nas Escrituras. Ele diz: olha, como vocês demoram para entender tudo aquilo que os profetas disseram. Não era justamente assim que deveria acontecer com Jesus Cristo? E claro, ali ele ainda não havia se apresentado a eles, mas ele estava mostrando, olha, pela própria Escritura, e o texto diz que eles, começando por Moisés, foi discorrendo acerca de tudo o que estava escrito, mostrando, olha, era assim. Jesus deveria vir ao mundo dessa maneira. Ele deveria ser morto dessa maneira, e ele deveria ressuscitar. Creiam. Percebam nisso, e aqui é interessante porque mesmo que eles ainda não reconhecessem Jesus, eles não queriam parar mais de ouvir. Eles haviam chegado ali ao seu destino, e Jesus faz menção de seguir adiante, e aqueles homens falam: não, fica conosco. E eles dão uma desculpa, claro, eles se preocuparam sim com o viajante, mas ali eles dizem: olha, fica, já está tarde. Mas o que eles estavam querendo dizer, olha, fica, nós queremos ouvir mais. Nós queremos ouvir essas palavras que tanto têm confortado o nosso coração. Não vá embora, fica aqui conosco. Porque Jesus Cristo estava ali, começando a abrir os olhos daqueles discípulos. E é claro, e Jesus entra ali, e no partir do pão, o milagre ele acontece de os olhos dele serem realmente abertos e reconhecerem Jesus Cristo. E Jesus Cristo some de imediato da frente deles, mas ali Jesus Cristo já havia feito o que aqueles homens precisavam. Eles abriram os olhos novamente e voltaram o foco para Jesus Cristo. E é nesse momento que nós podemos observar algo maravilhoso nas nossas vidas. É que
a exemplo do que aconteceu com aqueles discípulos, e que muitas vezes acontece conosco, é que se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, por mais que por um instante da nossa vida a gente perca o foco em Cristo, e nesse momento a gente falha em nossa caminhada, falha em nossa missão, a maravilha de tudo isso é que Jesus nunca desiste dos seus discípulos. Jesus nunca desiste daqueles que são seus. E é isso que nós vemos acontecendo aqui. Quando Jesus Cristo abre os olhos daqueles homens. Jesus Cristo escolheu os seus discípulos desde a eternidade. E Jesus jamais vai permitir que nenhum dos seus se perca. João 17:12 diz, quando Jesus está orando ali ao Pai: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nós devemos olhar para esse texto e nos colocarmos dentro disso também. Se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o nosso Salvador, se nós somos discípulos dele, nós devemos crer que nós jamais vamos ser deixados para trás. Jesus Cristo jamais vai desistir de nenhum dos seus discípulos. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos manter o foco em Cristo. E por mais que aqueles discípulos então estivessem feridos, desanimados, desesperançados, eles ainda estavam debaixo da proteção e do cuidado de Jesus Cristo. Por mais que tenham se desviado do foco, Jesus ainda estava lá para guiá-los pelo verdadeiro caminho. E é maravilhoso nós olharmos como a retomada do foco os colocou de volta imediatamente na missão. Eles haviam se distanciado da sua missão. E aí a gente observa que quando eles presenciaram a morte de Jesus, a primeira coisa que eles deveriam fazer era continuar pregando. Olha, Jesus Cristo veio aqui ao mundo. Eles deveriam ter crido na ressurreição e pregar que Jesus Cristo era o Salvador, mas eles se distanciaram disso e voltaram para suas casas. Contudo, no exato momento em que os seus olhos são abertos, eles voltam para a missão. Olha os versos de 31 a 35. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. E aqui a gente precisa lembrar da caminhada deles. Como o texto mostra, eles haviam caminhado ali 60 estádios, ou cerca de 12 quilômetros. E quando Jesus estava fazendo menção de ir adiante, aqueles homens falam: olha, não continue a sua viagem, fica aqui conosco. Por quê? Porque naquele tempo não havia luz elétrica, as estradas eram muito escuras e eram perigosas. Então aqueles homens diziam: olha, você não pode continuar a sua viagem porque é perigoso. Mas no exato momento em que eles reconhecem Jesus Cristo, eles voltam os mesmos 12 quilômetros para Jerusalém. Porque eles não podiam mais esperar. Eles não podiam esperar mais um dia, não podiam esperar um minuto sequer para voltar à missão que Jesus Cristo havia dado a eles. E isso fica evidente porque a primeira coisa que eles fazem é dar testemunho acerca daquilo que eles viram e ouviram. E essa é a nossa missão: dar testemunho acerca do que nós vimos e ouvimos acerca de Jesus Cristo. Embora nós não tenhamos visto Ele com os nossos próprios olhos, a palavra de Deus é clara. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que o Espírito Santo testifica em nosso coração, é aquilo que nós devemos dar testemunho por onde nós vamos. E nós só podemos fazer isso quando nós mantemos o foco em Cristo. A maior prova de que nós compreendemos a Bíblia, essa é uma
afirmação de um comentarista bíblico também, a maior prova de que compreendemos a Bíblia e de que nos encontramos com o Cristo vivo é ter algo empolgante para compartilhar com os outros. Os dois homens saíram imediatamente de Emaús e voltaram a Jerusalém, a fim de contar aos cristãos que haviam se encontrado com Jesus. Você compreende a Bíblia? Você entende que a Bíblia fala acerca de Jesus Cristo? Eu não estou falando se você entende todas as palavras que estão aqui escritas. Porque sim, existe muita coisa complicada. Mas a minha pergunta é, você entende que a Bíblia relata a história da redenção? Fala acerca de Jesus Cristo que veio ao mundo para salvar aquele que estava perdido. Veio ao mundo para nos dar esperança, nos dar vida eterna. Você crê e compreende essa mensagem? Se você crê e compreende essa mensagem, a maior prova que você pode dar é compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, seu Salvador, a prova de que você realmente crê nisso é que você não vai ficar guardando isso para você. Você vai levar essa mensagem a todos que ainda precisam ouvir. Se nós fomos resgatados por Cristo, se de fato compreendemos o que está nas Escrituras, nós não podemos ficar apáticos, nós não podemos nos distanciar dessa missão. E não se engane, muitas coisas no mundo vão tentar tirar o nosso foco. Desânimo, perseguição, comodismo, medos, incertezas, muitas outras coisas que o inimigo usa como armas para tirar o nosso foco, para impedir que nós olhemos para Jesus Cristo. Muitas coisas acontecerão para que a gente perca o foco nessa missão. Mas se nós compreendemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós devemos olhar para Ele, prosseguir para esse alvo e dele não nos afastar mais. E assim cumpriremos a nossa missão. Que nós não nos esqueçamos disso, que nós mantenhamos firme a nossa visão em Jesus Cristo. Olhemos para o alvo, prossigamos para aquele que nos salvou. E assim nós cumpriremos a missão que Ele nos dá, de levar essa mensagem a todos que ainda necessitam. Se você ainda não crê nessa mensagem, você está ouvindo agora. Jesus Cristo é o seu Salvador. Jesus Cristo morreu em uma cruz para te dar a vida eterna. Creia nisso e você terá a vida. Se você já crê nisso, glória a Deus. Aleluia. Se alegre por isso e cumpra a missão que Ele te entregou, que Ele entregou a cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, graças nós te damos, porque sabemos que o Senhor nos salva. Agradecemos porque Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Jesus Cristo veio ao mundo e se entregou por nós. E nós queremos pedir, Senhor, não deixe que nada nesse mundo tire de nós o foco em Jesus Cristo. Que todas as artimanhas que o inimigo possa tentar usar para nos distanciar do Senhor, não venha nos cegar, não venha embaçar a nossa visão para que a gente não olhe para Jesus Cristo. Que o Senhor nos mantenha firmes no nosso foco. Que o Senhor nos ajude a cumprir a missão que o Senhor nos deu. Porque sabemos, não somos capazes de fazer isso sozinho. Mas sabemos que mantendo o foco em Cristo, nós cumpriremos a nossa missão. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Senhor, nos dá também uma boa semana na Tua presença. Nós agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu, que inicia essa semana, que nós possamos manter o foco no Senhor. Que o Senhor nos leve em segurança também às nossas casas e nos ajude a sempre caminhar contigo. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Está encerrado o nosso culto. Antes de ir embora, vai ali tomar um café conosco. Tem esse momento de conversa, vamos ter o nosso momento de comunhão. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê, assim, uma ótima semana.